Eu convido os irmãos a abrirem comigo em Atos capítulo 12, versículo 1. Atos 12, 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 19. Vamos meditar nessa passagem que faz alusão, que relata um pouco da perseguição que os cristãos passaram já no primeiro século. Os cristãos sofreram, nós cristãos sofremos desde o primeiro século perseguições ao redor de todo o mundo. Então, em algumas épocas, os cristãos são tidos como pessoas livres, têm liberdade para cultuar em determinados lugares do mundo, geralmente nos países em que respeitam mais a democracia, sobretudo aqui no mundo ocidental, mas em muitos países, sobretudo orientais, é proibido ser cristão, é proibido se converter a Jesus Cristo, é proibido ler e estudar a Bíblia, pelo menos publicamente. Em alguns países é proibido portar uma Bíblia, é como se fosse uma arma. Aqui no Brasil é proibido portar arma de fogo, né? O cidadão civil não pode. Em outros países é proibido portar uma Bíblia. Já pensou? Como se fosse um livro ofensivo. Então, nos países onde há religião oficial decretada, e essa religião não é o cristianismo, geralmente é proibido ser cristão. Vamos ler Atos capítulo 12, verso 1 ao 19. Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, e aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um, para o guardarem. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: Coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: Põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo do Senhor se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da morte de Herodes, ele me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu na porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: É o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater. E quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram.
Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Pai, nessa noite que estamos reunidos para cultuar o Teu nome e interceder em prol dos Teus filhos que estão sofrendo perseguições por causa de sua fé, ó Deus, nós queremos também meditar na Tua palavra, nesse relato que fala da prisão e morte de Tiago e da prisão de Pedro, Senhor. Ó Deus, nos instrua pelo caminho que devemos trilhar, Pai. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Herodes não era necessariamente o nome de uma pessoa. Herodes era um título, tal como governador não é o nome de uma pessoa, é um título. E de tempos em tempos esse Herodes mudava. Esse Herodes aqui não era o mesmo que havia perseguido o Senhor Jesus quando ele era bebê, quando os sábios lá do Oriente foram procurar pelo rei dos judeus, e Herodes disse assim: olha, quando vocês encontrarem, me digam, porque eu quero ir lá adorá-lo. Claro, mentindo, né? Então, como os magos não voltaram para avisar quem era o rei dos judeus, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aquele Herodes havia morrido. Esse Herodes aqui é outra pessoa, mas também era uma pessoa má. E ele tinha o intuito de agradar politicamente os judeus. Então, ele, para fazer isso, decidiu perseguir aqueles que no momento eram os maiores inimigos dos judeus, os cristãos. Estevão já havia sido morto por apedrejamento, Atos capítulo 6 menciona bem isso. Então, a igreja estava passando por uma série de perseguições naquela época, no primeiro século da era cristã. Então o texto diz, no versículo 1, que conforme nós lemos, que no versículos 1 e 2, aliás, que Herodes mandou matar Tiago. E depois ele viu que isso foi bom, os judeus gostaram daquilo, e ele mandou também prender Pedro para fazer a mesma coisa. Versículo 3 diz isso. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento, ou os pães asmos. Era uma das festas religiosas dos judeus, onde eles comiam somente pão sem fermento por uma semana. Era ligado à Páscoa, e às vezes era confundido com a própria Páscoa. Eles ficavam uma semana comendo pão só sem fermento, né? Aquilo tinha um valor religioso, espiritual muito forte para eles. Então ele ficou ali esperando para que na ocasião da Páscoa ele matasse mais um dos líderes da igreja cristã. E no caso, o líder então, até então, que era Pedro. Mas Pedro foi preso, vários soldados foram colocados para guardá-lo, como se ele fosse um criminoso, como se ele tivesse agredido alguém, fora aquele homem que ele arrancou um pedaço da orelha. Talvez essa fama de Pedro já tivesse corrido por aí, mas esse Pedro aqui, a essa altura, já era outra pessoa. Então talvez as autoridades religiosas, as autoridades políticas como Herodes, temessem pela agressividade de Pedro. O fato é que ele ficou muito bem guardado na prisão. Mas o versículo 5, e eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para que você possa ir conferindo à medida que eu vou mencionando. O versículo 5 fala a chave para toda essa passagem que nós lemos. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Esse texto não diz pelo que a igreja estava orando. Nós somos levados a pensar que a igreja estivesse orando para que Deus não permitisse que Pedro fosse assassinado. É possível que a igreja estivesse orando pela libertação de Pedro, mas o texto não diz pelo que a igreja estava orando, mas orava por ele. O que nós podemos fazer é procurar a passagem mais parecida com isso aqui, a circunstância mais parecida na Bíblia, nessa passagem aqui, e nós vamos encontrar no próprio livro de Atos, capítulo 4, que é a passagem mais próxima, que diz que a igreja não estava orando para que a perseguição cessasse,
mas para que Deus concedesse ousadia aos cristãos, para que cada vez mais anunciassem a sua palavra. Amém. Então também é possível, e na minha opinião é mais provável que fosse essa a oração da igreja, não para que Pedro fosse liberto da prisão, mas para que Deus concedesse ousadia para que os cristãos anunciassem cada vez mais a sua palavra. E no capítulo 4 de Atos, como resposta de Deus àquela oração, Deus fez com que todos fossem cheios do Espírito Santo e o lugar onde eles estavam literalmente tremeu. Ou seja, houve um terremoto ali como resultado, como resposta àquela oração, tá? Fato é que a gente não sabe como aqueles irmãos estavam orando, mas nós sabemos que eles estavam orando. Isso é um grande exemplo para nós. Quando um membro do corpo de Cristo padece, toda a igreja deve sofrer junto com esse irmão. E nós devemos orar por aqueles irmãos que estão encarcerados, pelos irmãos que estão sofrendo perseguições, pelos irmãos que estão sofrendo injustiça. E cabe a Deus como ele irá responder esta oração. Naquela ocasião, em Atos capítulo 4, Deus preferiu responder a oração, dando mais ímpeto à igreja, enchendo-os do Espírito Santo, para que eles anunciassem cada vez mais a sua palavra. Mas aqui em Atos 12, Deus preferiu responder de maneira diferente, porque Deus tem suas maneiras diferentes de agir. Deus preferiu responder a oração dos irmãos aqui em Atos 12, não apenas dando ímpeto para que Pedro anunciasse cada vez mais a sua palavra, mas ele quis libertar Pedro da prisão. Às vezes a gente ora pedindo a Deus uma resposta, aí a gente pensa que ele não respondeu, quando na verdade Deus já pode ter respondido a nossa oração, só que de uma maneira diferente do que nós pedimos. Deus é soberano, Ele sabe o que é melhor para nós. E tem um ditado que é muito certo que diz assim: Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. É verdade. Não está na Bíblia com essas palavras, mas este tipo de conteúdo está na Bíblia sim. A Bíblia diz de diversas formas que Deus sabe o que faz, e a Bíblia diz de diversas formas também que muitas vezes nós não sabemos o que dizemos, tá? Quando os guardas e o próprio Pedro estava dormindo, um anjo chega lá na prisão e faz uma coisa miraculosa. O versículo 6 diz que Pedro estava dormindo entre dois soldados, provavelmente preso com algema no braço esquerdo, ligada a um soldado, e outra algema no braço direito, ligada a outro soldado. E mesmo com aquele desconforto, ele estava dormindo. Mas, quando o anjo chegou, o versículo 7 diz: uma luz resplandeceu na prisão. Esse anjo tocou em Pedro, despertou e disse: levanta-te depressa. Quando ele disse isso, as algemas caíram. É interessante como Deus tem pressa para determinadas situações. Não que Deus esteja apressado porque ele vai chegar atrasado, não é isso. Quando Lázaro estava doente, Jesus só chegou lá de propósito depois que Lázaro morreu e 4 dias depois de Lázaro estar morto, para manifestar entre os moradores de Betânia e circunvizinhança a sua glória, ressuscitando Lázaro depois de 4 dias de morto. Nós somos apressados, nós temos um tempo. Deus muitas vezes tem outro tempo para a nossa vida, tem um tempo diferente para nos responder, mas às vezes Deus tem pressa. E se tem uma coisa com a qual Deus tem pressa, tem urgência, é no anúncio da sua palavra entre as nações, como nós lemos no começo do culto aqui com a irmã Vânia. Deus deseja que a sua palavra seja anunciada entre todas as nações, como testemunho a todos os povos, para que então venha o fim desta nossa era. E o anjo aqui estava com certa pressa para libertar Pedro. Levanta-te depressa. O verso 7 diz: e caíram as algemas dos seus pulsos. O verso 8 segue dizendo que o anjo lhe disse ainda: coloca as tuas roupas, calça as sandálias. Ele obedeceu e disse-lhe: põe a tua capa e segue-me. Ele foi dando instrução por instrução. O anjo simplesmente poderia ter dito o seguinte: se apronte
e vamos embora. Às vezes, nós precisamos apenas de um comentário, uma ordem divina, que Deus dê apenas uma ordem para que a gente fique pronto, para que a gente obedeça. Mas às vezes, Deus nos fala demonstrando com detalhes. Faça isso, faça aquilo. Por exemplo, quando Deus foi criar todas as coisas, nos 6 dias da criação, Deus poderia ter dito em 1.000.000º de segundo que haja tudo. Mas Deus preferiu criar a luz, o céu, fazer separação entre a água que estava aqui na superfície da terra, com a água que chegava no céu, depois criar as estrelas, depois criar os animais, as árvores frutíferas, e por último, no 6º dia, criar o homem. Talvez demonstrando assim que nós devemos programar a nossa vida, nós devemos organizar a nossa vida, não? Quando Jesus estava para reunir-se no cenáculo e celebrar a última Páscoa e instituir a ceia do Senhor, ele também deu aos discípulos instruções com detalhes. Olha, eu preciso de um jumentinho. Vá lá em tal lugar, desamarre o jumentinho, traga para mim. E se o dono perguntar para que vocês querem esse jumentinho, vocês digam que o Senhor está precisando dele. E eles foram e desamarraram aquele jumentinho. O dono, quando viu, eles prepararam o lugar com bacias com água, conforme o Senhor havia ordenado. Tinha comida suficiente ali e Jesus foi instruindo. Jesus nos instrui sobretudo hoje em dia por meio da sua palavra. Por meio da palavra de Deus, nós somos instruídos não meramente por um anjo, não que o anjo não tenha o seu devido lugar no reino de Deus, tem, mas nós não servimos a anjos, não adoramos a anjos, nós adoramos e servimos a Deus, e devemos buscar dele a nossa orientação. Que orientação para tomar decisões amanhã, para tomar decisões difíceis esse ano? Leia a palavra de Deus, passe tempo andando com Deus, como Enoque que andava com Deus, e peça a Deus, o nosso melhor amigo, como nós devemos tomar as decisões importantes da vida. Então Pedro fez tudo aquilo, se vestiu, provavelmente não é que ele estivesse pelado, né? Mas provavelmente com o traje de dormir, botou a capa, porque devia ser mais frio do que aqui, botou a capa de frio, calçou as sandálias para não sair com os pés frios, né? Para não pegar uma gripe, provavelmente, e saiu. E olha só que coisa interessante, o verso 9 diz assim: ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, que são os guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles, e saindo desceram a rua, e logo o anjo se afastou dele. Essa experiência que Pedro teve foi tão maravilhosa que logo quando aconteceu, enquanto ele estava sendo liberto da prisão, ele nem sabia se aquilo era real, se era um sonho. O texto diz que era uma visão. Ora, às vezes as pessoas têm experiências com Deus que são tão tremendas, são tão maravilhosas, que às vezes a gente nem sabe se é verdade. Às vezes a gente se confunde. Depois não. Depois o texto diz que Pedro, caindo em si, percebeu o que estava acontecendo. E aquele anjo inaugurou, então, teve a brilhante ideia, ele criou uma coisa que os homens pensam que criaram agora, né? Há 20, 30 anos. O portão eletrônico, como tem aqui na nossa igreja, né? Quando eles chegaram, o portão se abriu sozinho, sem ninguém achar o portão. Foi o anjo do Senhor que inventou esse tipo de portão, né? Pelo menos foi quase isso aqui. Meus irmãos, essa circunstância de libertação maravilhosa da cadeia por meio de um anjo, que nós vemos aqui em Atos, nem sempre é a realidade dos nossos irmãos que sofrem perseguições atualmente ao redor do mundo. A Missão Portas Abertas foi fundada por um irmão chamado André. André não é o verdadeiro nome dele, tá? André é um holandês que preferiu ser chamado de Irmão André, para que ele pudesse viajar pelo mundo todo, por esses países onde é proibido ser cristão, levando Bíblias, levando consolo, e ele fundou a Missão Portas Abertas, há vários anos, nem sei mais quanto tempo.
E a Missão Portas Abertas, que é uma organização hoje a nível mundial, que alguns trechos das revistas, esses pôsteres que estão colados aqui nas paredes da igreja, são da revista da Missão Portas Abertas. Vocês podem se informar melhor no site da Missão Portas Abertas. Eles têm uma revista, eu já fui assinante durante um tempo, vocês podem fazer assinatura, é baratinho, e mês, eu não sei se é mensal ou é bimestral, mas eles mandam as notícias dos cristãos que estão sofrendo perseguições. Eles têm um mapa lá no site com o número do país em termos de perseguição de cristianismo. Então, o país mais perseguidor, o país mais fechado para o evangelho atualmente em todo o mundo é a Coreia do Norte. Lá onde tem aquele cara maluco governando lá, que ele mandou fuzilar o tio dele, porque o tio dele, em um dos discursos dele, cochilou. Mandou fuzilar. Então ele proíbe que as pessoas tenham qualquer tipo de religião lá. Mas há notícias de que há cristãos lá. Porque a palavra de Deus não pode ser detida. Amém. Nem sempre os nossos irmãos saem da cadeia. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja com eles. Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. No livro de Hebreus, capítulo 11, naquele trecho que fala sobre várias pessoas, vários personagens do Antigo Testamento que serviram a Deus e fizeram grandes obras nas mãos de Deus, foram usados por Deus. Os 3 primeiros personagens mencionados ali em Hebreus 11 são Noé, Enoque. Vamos ver? Hebreus capítulo 11, me fugiu da memória agora. Hebreus capítulo 11. Abel, Enoque e Noé. São os 3 primeiros personagens. Verso 4 fala de Abel, verso 5 fala de Enoque e verso 7 fala de Noé. Então, Abel, Enoque e Noé, os 3 tiveram fé. Os 3 serviram a Deus, mas cada um teve um fim diferente. Por exemplo, Abel serviu a Deus e foi assassinado. Enoque serviu a Deus e não morreu. Noé serviu a Deus e viu toda a humanidade morrer. Só ficou a família dele. Os 3 tiveram fé. Mas ter fé não significa sobreviver. Também não significa que vai morrer. Enoque foi uma exceção, né? Ele teve fé e não morreu. Deus o tomou para si. Então Deus tem propósitos diferentes para cada um dos seus filhos, tá? Eu li há muitos anos na revista Portas Abertas, na revista da Missão Portas Abertas, de um menino de 16 anos que estava preso. Ele havia sido preso num desses países onde é proibido ser cristão, justamente porque ele era cristão. E proibiram-no de pregar o evangelho. Ele continuou pregando. Prenderam-no. Ele continuou pregando na cadeia. As pessoas foram se convertendo na cadeia. Deram uma surra nele. Ele continuou pregando. Aí chegaram à tragédia. Arrancaram a língua dele. Sem anestesia, é claro. Para servir de exemplo para os outros cristãos. E deixaram sangrando até morrer a míngua. Quando eles voltaram para a cela daquele menino de 16 anos, eles tiveram uma surpresa. Ele morreu, é claro. Ele morreu, hemorragia. Mas estava escrito com o seu próprio sangue nas paredes da cela. Ele escreveu com o sangue da própria língua antes de morrer. Vocês podem tirar minha liberdade. Vocês podem tirar a minha língua. Vocês podem tirar até a minha vida. Mas o amor que eu tenho por Jesus, vocês não podem tirar. Amém. E eu estou indo me encontrar com ele. E aquele irmão, um menino de 16 anos, deu testemunho da sua fé em Jesus Cristo para toda aquela cadeia. Há muitos anos, eu li um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. Torturados por Amor a Cristo foi escrito por um pastor romeno chamado Richard Wurmbrand. Ele foi preso na Romênia durante o comunismo, na chamada Cortina de Ferro,
E cada vez que eu falo desse irmão, eu me arrepio. Esse livro eu li há muitos anos, mas eu lembro das histórias que ele conta lá. E o pastor Richard, quando foi solto, ele passou 17 anos preso na cadeia porque era cristão. Ele pastoreou os irmãos lá na cadeia. Ele foi solto e saiu pelo mundo pregando o evangelho. Ele esteve em João Pessoa há muitos anos. Alguns amigos meus mais antigos foram vê-lo, foram ouvi-lo e disseram que ele pregava, ele andava descalço, ele não calçava sapatos. E você sabe por quê? Irmão Richard era colocado no frio da Romênia. Eu tenho um amigo que hoje é pastor na Romênia, ele estudou comigo no seminário, Gabriel. Gabriel se formou depois de mim. A esposa dele, a então namorada dele, se formou com a minha então namorada Kelly. O nome das duas é Kelly. Nós estávamos juntos no jantar de formatura das nossas namoradas, né? E o pastor Richard era colocado de cabeça para baixo, sem roupa, preso pelos pés a correntes, e eles batiam nos pés dele, no solado dos pés, e batiam também no rosto dele, e para que ele negasse Jesus. E às vezes ele desmaiava de tanta dor. E ele estava pelado, sem roupa, numa câmara frigorífica. Não bastasse o frio do inverno romeno, que neva lá e tudo. E os guardas, claro, muito bem aquecidos. E quando ele desmaiava, os guardas baixavam para que a cabeça dele entrasse num tonel, e quando ele via água, né, sentia água, então ele acordava. Suspendiam ele de novo e batiam de novo nele até cansarem. E por apanhar tanto nos pés e tanto no lugar assim refrigerado, até o fim da vida ele não abria mais uma geladeira, ele não tinha coragem de abrir uma geladeira, de tão traumatizado que ele ficou. Ele não teve mais forças para calçar sapatos até o fim da vida, de tanto que ele apanhou nos pés. E uma vez, ele conta lá no livro, Torturados por Amor a Cristo, que uma vez os guardas estavam mais endemoniados do que o de costume, e é possível, né? Jesus falou de um homem que estava com uma legião de demônios, e eles viram os cristãos celebrando sempre a ceia do Senhor, e um dia eles obrigaram os cristãos a celebrar a ceia do Senhor com fezes e urina. Isso é ser cristão onde é proibido. Nós não sabemos o que é viver num país onde é proibido ser cristão. Deus nos deu a bênção de viver num país livre, onde a gente liga um som bem alto no meio da rua e prega o evangelho, se quiser. Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. O que é que nós estamos fazendo com a liberdade que Deus nos deu para servi-lo? Estamos servindo ou estamos brincando de servir a Deus? Nos países onde há perseguição religiosa, não é permitido brincar de ser cristão. Pedro foi solto aqui, mas em outros países, como na China, por exemplo, os irmãos se reúnem nos esgotos. E a China é uma potência e estão agora enviando missionários. Mais de 100 milhões de cristãos, é como se fosse a metade do Brasil de cristãos. E os pastores na China não têm treinamento, não há seminários formais. Agora que eles estão abrindo um pouco. Há alguns anos teve as Olimpíadas de Pequim, né? Agora vai ter no Brasil. Durante as Olimpíadas, claro, a imprensa não noticia isso, porque a imprensa odeia a igreja, o mundo odeia a igreja. Mas vários missionários estavam pregando o evangelho ali. Pessoas vêm de todos os países, né? Uma ótima oportunidade para pregar o evangelho. Muitos cristãos foram presos durante o período das Olimpíadas em Pequim. Presos e guardados para serem executados após as Olimpíadas. E já devem estar com o Senhor há muito tempo. Na China e em muitos países perseguidos, porque é proibido ser cristão, o teu vizinho te denuncia se ele souber que tu é cristão. Então, às vezes, os irmãos se reúnem secretamente, vai um na casa do outro sem chamar atenção, sem levar Bíblia. Muitas vezes eles não têm Bíblia. Muitas vezes os pastores nunca leram a Bíblia toda, porque não tem, só tem um trecho da Bíblia, os Evangelhos, um pouco do Antigo Testamento.
E os irmãos se reúnem, colocam música secular para tocar em casa, bem alto, para o vizinho não escutar que eles estão orando, estão lendo a Bíblia. E quando eles querem louvar a Deus, eles não fazem como a gente, que canta bem alto, vem aqui no microfone. Não. Muitas vezes eles batem palmas assim, desse jeito, sem fazer barulho, simulando bater palmas, que eles têm vontade de bater palmas para cantar louvores ao Senhor, mas eles não podem, porque se o vizinho ouvir eles batendo palma e cantando, vão dizer: o que eles estão cantando aí? Esse povo é cristão. Chama a polícia e os prendem. Isso é ser cristão num país onde é proibido. Por isso, irmãos, esse culto é para adorar a Deus, não é para adorar os irmãos, mas é para que a gente se lembre, como diz o autor da carta aos Hebreus, dos que estão presos, como se nós estivéssemos presos com eles. Quero continuar no texto, a partir do versículo 11. Pedro, caído em si, disse: agora eu sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Deus livrou Pedro da morte ali, mas não livrou Tiago, né? Por quê, irmãos? Porque Tiago não era muito bonzinho e Pedro era? Não, nós não somos bons. Deus é quem é bom. Amém. Porque Deus tinha um propósito para a vida de Tiago, e o propósito de Deus para a vida de Tiago era promovê-lo logo para o céu. E o propósito de Deus para a vida de Pedro era liderar a igreja durante um bom tempo. Versículo 12 diz que Pedro foi para a casa de João chamado Marcos. Esse João Marcos aqui é aquele João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele e Pedro já eram amigos, tá? Por isso que Pedro vai à casa dele, tem um grupo de irmãos se reunindo lá. Devia ser então um irmão mais rico, que tinha uma sala maior, uma casa maior, que pudesse abrigar mais cristãos. Na primeira ou segunda carta de Pedro, não recordo agora, Pedro diz: João Marcos, meu filho. Assim como Paulo tinha um chamego muito grande, né, como a gente diz aqui no Nordeste, com Timóteo, Pedro tinha um chamego com Marcos, tá? E ele vai para a casa de Marcos. E quando ele chega lá, acontece uma das histórias mais engraçadas da Bíblia, na minha opinião. Eu acho a mais engraçada. Imagina a cena que está aqui no versículo 13 e 14. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: estás louca. Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Então Pedro chegou lá, bateu lá na porta da casa de João Marcos. A menina que estava orando poucos minutos antes chega e: é Pedro! Ela esquece Pedro lá fora, no frio, né? Volta correndo para dentro aí: Pedro está lá fora, você está ficando doida? Pedro está lá fora, é verdade, ele está... Não, deve ser o anjo dele. Que história é essa de anjo dele? Era o seguinte: os judeus acreditavam que cada pessoa tinha um anjo da guarda. A Bíblia não deixa essa história muito clara. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não que os cristãos tenhamos cada um anjo, o anjo da guarda, não. A própria ideia de acampar-se ao redor dos que o temem, acampamento não era moradia. Acampamento é uma questão rápida. Então, provavelmente, num momento de tribulação, ou para dar um livramento, um anjo do Senhor pode se acampar perto de nós, né, ficar ali um tempo, nos livrar e ir embora. Tal como o anjo fez isso com Pedro e foi embora. Mas os judeus tinham essa crença. Então, eles ainda pensaram que era isso. E aí a história segue dizendo: Pedro, porém, continuava a bater, versículo 16, e quando abriram, eles o viram e ficaram espantados, tal como Rode, que havia ficado espantada, né? Mas acenando-lhes com a mão, para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Então, o texto começa dizendo que Tiago foi morto por Herodes. Mas Pedro aqui, quando é solto, e os irmãos devem ter feito aquele barulho, né? Pedro, meu querido, que bom. Shhh, cala a boca, eu não sabia que eu estou aqui, né? Acabei de sair da prisão. Vai lá e conta para Tiago. Esse Tiago
que morreu no começo do capítulo 16 é Tiago, irmão de João. E esse Tiago que Pedro manda avisar é Tiago, irmão do Senhor, Tiago, irmão de Jesus, que foi o Tiago que escreveu a carta que tem no Novo Testamento, que foi o primeiro livro do Novo Testamento, aliás, mais ou menos 20 anos depois de Jesus morrer e ressuscitar, Tiago escreve aquela carta, tá? E ele se tornou um grande líder na igreja no primeiro século, tal como Pedro. Nós vemos isso em Atos capítulo 15. Verso 18 e 19 para concluir. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Era isso que acontecia se um preso fugisse. Mandava matar os guardas. Como eles não souberam o que aconteceu, eles estavam dormindo e não viram anjo, não viram Pedro sair, né? Como é que esse homem foge? Esse texto mostra que Herodes, o inimigo do povo de Deus, queria acabar com a igreja, com a liderança da igreja. Ele queria matar o líder da igreja. Mas ele acaba tendo que matar não o líder da igreja, mas os seus vassalos, os seus próprios empregados. Porque Deus fez com que a igreja prevalecesse em oração. Amém. Amém. Nós podemos aprender disso, irmãos, que Deus é soberano, que Deus pode dar livramento, se essa for a sua vontade. Podemos aprender também que nós devemos orar por aqueles que estão sofrendo. No caso, Pedro estava sofrendo porque estava preso injustamente. Ele não havia cometido crime algum. E podemos aprender também que a palavra de Deus não permanece presa, mas ela está viva e ativa pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém. Amém. Amém.